A gente fala tanto em confiar em Deus, mas quando chega na hora que você tem que confiar nele, parece que é uma coisa. Parece que tudo que você falou, tudo que você aprendeu sobre confiança, tudo que a Bíblia fala sobre confiança, se dissolve na sua frente. E você fica atordoado, e você fica ansioso, e você fica sem esperança. Sua fé é abalada, e você começa a se questionar e a questionar até Deus. E isso aconteceu comigo. Não há muito tempo, foi há alguns dias, algumas semanas atrás. Mas então, o Senhor, ele me ensinou. O Senhor me mostrou como que é confiar, o que é descansar nele. E, cara, quando eu vi aquele versículo de Jeremias capítulo 17, versículo 7 se concretizando na minha vida, se tornando realidade, eu pude conhecer mais o Senhor e eu pude viver uma experiência extraordinária com Ele, que foi o que eu tanto pedi, o que eu estava tanto pedindo durante 21 dias. Deixa eu só ler para você entender um pouco dessa loucura que é viver com o Senhor. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7, ele fala assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele não será, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Cara, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. O que é você confiar no Senhor? Confiar no Senhor é você deixar com que suas raízes, deixar com que toda a sua esperança, ela se encontre com o rio do Senhor. E ali, quando a sua raiz, ela se encontra, ou da sua esperança, o que você acredita, ela se encontra com o Senhor, ele se alinha com o Senhor, aí você descansa. E pode vir a seca, pode vir o calor, pode vir qualquer tempestade, mas você se mantém ali, com as suas folhas verdes e dando frutos. E isso é insanidade para o mundo. Diante da tempestade, você continuar dando frutos. Diante da tempestade, você continuar com as folhas verdes, você continuar glorificando ao Senhor. E, cara, a gente sabe que quando a gente está firmado no Senhor, a gente sabe que quando as nossas raízes elas são verdadeiramente firmadas nos rios do Senhor, a gente vai produzir fruto. E o Senhor, ele vai nos manter firmes, o Senhor vai renovar as nossas forças e as nossas necessidades, elas serão supridas. Durante esses dias, desde que eu iniciei o propósito de jejum de 21 dias, eu vinha pedindo para o Senhor experiências extraordinárias. Mas eu falava assim: Senhor, eu quero ter experiências extraordinárias com o Senhor depois desses 21 dias, que as coisas que eu apresentei ao Senhor são coisas que demandam tempo para se realizar. Mas, Senhor, eu quero viver agora. Durante esses 21 dias, eu quero viver experiências com o Senhor. Eu quero viver experiências contigo. Quero viver experiências extraordinárias contigo. E eu orava assim. E você pode ver aqui durante os vídeos, eu falando: Senhor, nos dê experiências extraordinárias contigo. Eu não fazia ideia de que essa oração, ela é poderosa. Eu não fazia ideia. Até que as experiências extraordinárias, elas começaram a vir. E eu comecei a ficar ansiosa. Porque eu comecei a ver, a olhar para a tempestade e eu: Senhor, e agora? Me socorre, o que está acontecendo? E durante esse propósito, eu compartilhei aqui que meu pai, ele teve um problema sério de saúde, um problema grave de saúde, precisou passar por uma cirurgia de emergência e ele ficou em um estado muito grave. E foi no momento em que eu estava fazendo esse propósito de oração, então comecei a direcionar todas as minhas orações, clamar ao Senhor para que o Senhor renovasse a saúde dele. E nesse momento, eu comecei a pedir para que o Senhor, durante esses 21 dias, que ao final desses 21 dias, meu pai, ele pudesse ser curado e meu pai, ele recebesse alta. Isso aparentemente era impossível, porque na lógica humana, na ótica humana, era impossível. Meu pai estava com uma infecção gravíssima, uma infecção que tinha comprometido os rins dele. Os rins do meu pai, eles pararam de funcionar. E isso trouxe muita preocupação para mim. Durante esses dias também, eu comecei a ficar aflita, porque, meu Deus do céu, meu pai, ele que cuida da casa. Meu pai é ele quem provê as coisas. Mas nesse momento, o Senhor, ele me mostrou que ele que é o meu provedor. É ele que é o provedor da minha casa.
Se o Senhor não der as forças para o meu pai ele não vai conseguir trabalhar. Se o Senhor também não providenciar, a gente não vai ter. E foi nesse momento em que eu conheci mais sobre a paternidade do Senhor. E é uma das coisas lindas, é uma das coisas maravilhosas da minha vida que eu pude viver durante esses 21 dias. E um dia, antes do Dia dos Pais, eu falei assim, eu simplesmente soltei assim, ai, queria tanto uvas. Me veio uma vontade de comer uva. E, gente, foi a coisa mais absurda que aconteceu. No outro dia de manhã, veio uma pessoa na minha casa com um carro cheio de frutas e, e com uvas. E com uvas. E o Senhor, ele tinha tocado no coração dessa pessoa, para essa pessoa vir trazer na minha casa uvas. E ali eu perguntei para o Senhor, como que é isso? Como que as coisas acontecem dessa forma? Eu falei ontem que eu queria comer uvas e hoje o Senhor faz uma coisa dessas. E, gente, quando eu vi aquilo acontecendo, eu fiquei maravilhada. Porque eu pude entender um pouco mais desse versículo 7 de Jeremias. Ele diz que quando a sua confiança está no Senhor, mesmo que venha a seca, você continua produzindo frutos. Gente, é maravilhoso. A partir do momento que você entrega a sua confiança no Senhor. Teve um momento que eu falei assim, Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor, não tem mais como... não tem mais o que fazer. As minhas ações, elas são limitadas. Agora é só contigo. Só o Senhor pode curar o meu pai. Porque os médicos, eles não estavam conseguindo identificar qual era o vírus, qual era a bactéria para tratar o meu pai. E eu entreguei completamente no Senhor. E, enfim, teve essa situação das uvas, que foi uma experiência, assim, louca, de que o Senhor, ele me mostrou que ele que estava cuidando de mim, era ele quem cuidava da minha família, era ele quem cuidava da minha vida. E outro dia também, eu comprei, gente, essa foi uma coisa muito engraçada. Eu comprei uma bandeja com asinhas de frango, para os meus irmãos comerem. E tava contadinho para os dias da semana. E eu falei assim, ai, esse frango vai ter que dar pra semana inteira, porque a gente não sabe como que vai ser os próximos dias. Porque meu pai, ele não tá podendo trabalhar. E eu peguei e comprei essa bandeja. E no outro dia, eu falei pra minha mãe, liguei pra minha mãe e falei, mãe, então, eu comprei aqui um frango pros meninos comerem, vai dar pra semana toda. E minha mãe, Kailane, você não confia no Senhor, que o Senhor, ele vai providenciar. E, gente, sem a gente pedir, sem a gente falar pras pessoas, o Senhor, ele mandava, o Senhor, ele tocava no coração das pessoas para que elas viessem até aqui em casa e trouxessem e abençoassem nossas vidas. E assim o Senhor, ele foi providenciando. Durante esses dias, durante esses 21 dias, o Senhor, ele providenciou de maneiras extraordinárias, de formas que me deixaram em choque de como que o Senhor, ele cuida da gente. Como que é você viver nessa dependência do Senhor? Como que é você viver sobre os cuidados do Senhor e confiando nele? E quando minha mãe falou isso, Kailane, confia no Senhor, que o Senhor, ele pode providenciar. E realmente, o Senhor, ele providenciou. E o que eu quero falar pra você é, em momentos de crise, em momentos de desespero. Eu sei que pode parecer já clichê de falar isso, mas, cara, exercita a sua confiança no Senhor. E se tiver difícil confiar, fala pra Ele. Fala, Deus, me ensina a confiar. Me ensina, Senhor Deus, a confiar em Ti. E pode parecer absurdo você verbalizar essas palavras, mas saiba que o Senhor, Ele conhece um coração sincero. E se você tiver dificuldades, o Espírito Santo, ele pode te ajudar nesses momentos. E assim o Senhor, ele foi me mostrando. O Senhor, ele foi mais do que me mostrando. Ele foi demonstrando que ele estava cuidando de mim. E que era simplesmente para eu confiar nele. E então, durante esses dias, eu sempre declarava que ao final desses 12 dias, meu pai iria sair. Ao final, no caso, os 12 dias restantes, eu comecei a declarar que meu pai, ele iria sair daquele hospital. Assim, declarando e clamando para o Senhor, Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai. No último dia de propósito, no último dia da campanha aqui que a gente tem realizado, minha mãe, ela me liga e fala, Kailane,
seu pai, ele tá se recuperando muito bem. E ele vai sair essa semana ainda do hospital. E eu, como assim? Como que se explica isso? Aí minha mãe, os médicos eles vieram aqui e falaram que ele vai receber alta. Então, no outro dia, meu pai, ele começa a andar. Meu pai, ele não estava conseguindo andar. No outro dia, meu pai, ele começa a andar. A circulação do meu pai volta. As taxas do meu pai se normalizam. Então, os médicos olham assim pro meu pai e falam, o senhor tá muito bem. E o senhor já pode receber alta. No outro dia, um dia depois do propósito, da campanha, do jejum de Daniel, meu pai, ele recebeu alta do hospital. E eu só tenho que agradecer, eu só tenho que glorificar. E eu só tenho que expressar toda a minha gratidão a Deus. Só Deus, ele pode fazer essas coisas. Eu tentei encurtar mais a história, resumir ela, porque, enfim, aconteceram tantas coisas extraordinárias nesses dias. Mas o que eu queria mesmo deixar pra você é que se você não confia ainda, se você, diante dos desafios, você não consegue depositar a sua confiança no Senhor, faça o exercício de clamar a Ele, pedindo por ajuda. Peça para Ele, para que Ele te ensine. Peça para que o Espírito Santo te ensine. Realmente, Ele te ensina e Ele começa a mostrar para você. Ele começa a te colocar em situações em que sua confiança ela precisa ser exercitada, que a sua dependência ela precisa ser exercitada no Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu creio que o Senhor ele tem trabalhado não só na minha vida, mas na vida de todos que se juntou, que colocou também esse propósito no coração. E saiba que desde o primeiro dia em que você se colocou na posição de orar, de clamar, de se derramar diante do Senhor, saiba que as suas orações elas foram atendidas, elas foram ouvidas. Saiba que suas orações elas foram ouvidas pelo Senhor. E o Senhor ele tem dado ordem a anjos para vir a nosso favor. Então apenas descanse no Senhor, que na hora oportuna o Senhor ele vai fazer nas nossas vidas. Então, que você possa descansar inteiramente, completamente no Senhor. O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é extraordinário. E eu quero agradecer em especial às pessoas que estiveram em oração por minha vida, pela vida da minha família. Ai, gente, eu só tenho que expressar a minha gratidão e também retribuir as minhas orações em favor da vida de vocês. Então, que o Senhor possa abençoar infinitamente, que o Senhor possa recompensar infinitamente cada um que tirou um tempo, que tirou um minuto, que tirou um segundo, que pensou, que verbalizou, que pediu para que o Senhor ele restaurasse a saúde do meu pai e orou pela minha família. Saiba que as orações elas foram levadas, elas foram recebidas e foram ouvidas pelo Senhor. E hoje eu tenho desfrutado, hoje eu tenho testemunhado disso. Então, eu sou imensamente grata à vida de cada um. Então, que o Senhor possa abençoar infinitamente cada um de vocês. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!